Nosso tema para hoje é: o Senhor é a minha justiça. E nós já conversamos 4 domingos anteriores. Falamos sobre a provisão, falamos sobre a cura, o Senhor que provê, o Senhor que cura, o Senhor que é a minha paz, o Senhor que é o meu pastor. Então nós já conversamos sobre esses 4 temas. E hoje nós vamos conversar sobre o Senhor que é a nossa justiça. Então, a intenção de hoje, a ideia de hoje, a proposta de hoje para nós pensarmos juntos, é para que nós saibamos como lidar com as dificuldades do dia a dia. Quem é aqui que nunca foi injustiçado? Às vezes nós somos injustiçados na nossa casa, com a nossa família. Às vezes nós somos injustiçados no local de trabalho. Às vezes nós somos injustiçados através de um amigo, de uma amiga, na amizade, no relacionamento entre amigos. Às vezes nós somos injustiçados até mesmo dentro da igreja. Em muitas situações, nós, por vezes, acabamos passando por injustiças. E às vezes, nós não sabemos ao certo como nos comportar em relação à injustiça. Às vezes nós ficamos irritados, Celcinho. Eu não sei você, o Celcinho é muito paciente, é muito calmo, é muito tranquilo. Mas eu já teve vezes que eu fui injustiçado e eu já não sou tão calmo quanto ele. Acabei perdendo a cabeça e acabei tentando fazer justiça com a minha própria mão, com a minha própria força. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Aí eu vou dizer para você uma coisa. Acabou ficando pior para mim do que estava. Pior. Você está sendo injustiçado. Aí você vai querer fazer justiça com a sua mão, com a sua força, com a sua fala. Só vai complicar. Não vai ajudar em nada. E ainda vai atrapalhar. Então, a intenção da conversa de hoje é essa. É nos levar a pensar, opa, pera lá. Como lidar com as injustiças da vida. Como lidar com as injustiças do dia a dia. Como eu devo me comportar diante de uma injustiça. E o que eu devo fazer para que o Senhor se posicione em meu caso, trazendo justiça. Essa é a ideia. O texto para a nossa reflexão, ele está projetado aí, é Jeremias 23, versos 5 e verso 6. E diz assim, olha... Jeremias 23, 5 e 6. Dias virão, olha, dias virão, e você já vai entender o tempo do verbo. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Graças a Deus. Esse renovo será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Vamos ler a introdução. A primeira parte da introdução, ela diz assim, olha: o pano de fundo desta reflexão nos leva a entender que os capítulos 22 e 23 de Jeremias trazem dura palavra contra os reis e, em especial, a Joaquim, rei de Judá, e contra os falsos profetas. Estes anunciavam contra o profeta Jeremias, sugerindo a partir de palavras não inspiradas por Deus que Jeremias mentia em relação aos avisos de Deus, e Israel estava em segurança. Vamos falar em cima dessa parte aqui, depois nós vamos para a próxima conversa, próxima parte. Primeiro de tudo, pensar no pano de fundo da história de hoje, que a nossa proposta tem sido estudar a partir do momento em que é proferida a palavra. Então, quando foi proferido que o Senhor é a nossa justiça? Aqui, nesse momento, no livro do profeta Jeremias. Deus, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, então ele sempre foi a justiça. Mas quando foi que foi registrado
na Bíblia pela primeira vez esse fato, essa fala, o Senhor, o Jeová, ou Sidekenu Yavé, que o Senhor é a nossa justiça. A primeira vez assim destacado está aí em Jeremias capítulo 23, e verso 5 e verso 6. A introdução, que eu já mandei o arquivo para você depois estudar, melhorar e pregar. A introdução, ela nos convida a lermos 2 capítulos da Bíblia, Robert. 2 capítulos, o 22 e o 23. Se nós fizermos isso, vai facilitar, João, a nossa compreensão, o nosso entendimento. No capítulo 22, você vai identificar que Deus está chamando a atenção dos reis através do profeta Jeremias. Então, no capítulo 22, é dada uma atenção especial, Vanderlei, aos governantes, aqueles que deviam de cuidar bem do povo, e não assim estavam fazendo. Pelo contrário, estavam agindo de maneira errada, de maneira equivocada, e por conta disso, o povo estava sofrendo. Então, no capítulo 22, mostra Deus se posicionando através do profeta Jeremias contra os governantes. E o capítulo 23 vai mostrar Deus se posicionando em relação aos falsos profetas. Por quê? Porque Deus levantou Jeremias para pregar e chamar o povo para viver uma vida correta, uma vida diante de Deus, uma vida certa. Deus levantou Jeremias para que o Jeremias anunciasse a verdade, anunciasse como viver debaixo da bênção e como poder desfrutar de tudo que nós temos conversado aqui, que nós vimos até então, que não basta eu ficar com frases bonitas no Facebook, no Instagram, não basta eu ter uma boa arte digital e postar lá a arte, não basta eu ficar lá no pensamento positivo ou no motivacional, declarando a minha vitória, se eu não estiver sendo uma pessoa de Deus, se eu não estiver me comportando como uma pessoa que tem um compromisso, uma aliança com Deus. Nós estamos lendo na Bíblia, nós estamos estudando e vendo. Quando foi que Deus se manifestou em dado momento na vida de homens de Deus, como Ele se manifestou e por que eles tiveram a bênção da manifestação de Deus na vida deles. Então aqui, o Jeremias ele é levantado para pregar. Ele é levantado para chamar o povo para o conserto. Ele é levantado para chamar o povo para fazer o que é certo. Só que o Jeremias ele não tem vida fácil. O Jeremias ele encontra uma resistência muito dura, muito pesada. E para ajudar, ele tem um grupo que a Bíblia o chama de falsos profetas, que vão e pregam tudo o contrário do que o Jeremias está pregando. Que eles falam, Jeremias não é de Deus, coisa nenhuma. Essa inspiração do Jeremias aí não vem de Deus, coisa nenhuma. Jeremias não está falando da parte de Deus, ele é mentiroso. E tudo que o Jeremias está falando, eles vão por trás e eles vão arrebentando com o Jeremias. E sabe, irmão, que as pessoas, elas gostam de acreditar em mentiras. Elas gostam de acreditar em palavras que não são verdadeiras, em palavras que fazem um bem tremendo para o coração, mas de repente faz bem para o coração, mas faz mal para o espírito, leva a pessoa a ficar doente espiritualmente, porque está recebendo uma palavra que acalenta o coração, mas uma palavra que fere o espírito. E a Bíblia diz que o espírito é que vivifica. Então o Jeremias, o pano de fundo é esse. O Jeremias está tendo que pregar para um povo que está machucado. Mas está machucado por quê? Porque os governantes daquela época, muito semelhante aos dias de hoje, em vez de fazer o que tinham que fazer, eles não faziam. E eles faziam o contrário. E com isso, o povo sofria. Aliado ao sofrimento gerado pelos governantes, tinha o sofrimento causado dentro do aspecto espiritual, que tinha uma pessoa tentando pregar a verdade, Jeremias tentando ensinar e chamar o povo para viver e andar na bênção,
na contramão, tinha um grupo de falsos profetas dizendo: vocês não precisam se preocupar com isso, coisa nenhuma, porque vocês estão em segurança, Deus é com vocês, pode viver a vida que vocês querem viver, fazer do jeito que vocês quiserem fazer, não tem problema. Se negócio de pecado, se negócio de bagunça, de gandaia, esse negócio aí é coisa de gente careta, o Jeremias está por fora. E lógico, irmão, não precisa falar. Você é uma pessoa inteligente. Você sabe que viver fora da palavra vai trazer problema para a pessoa. Viver fora da palavra vai trazer dor de cabeça. Então, era esse o pano de fundo que Jeremias ele estava ali enfrentando. Uma resistência terrível. O povo sofrendo e ele tentando levar a palavra. Mas a dificuldade ela vai aumentando, porque aumenta o número de pessoas que, ao invés de ajudar, estavam atrapalhando. Então as pessoas elas estavam sendo ali usadas não por Deus, usadas por demônios para semear confusão e contenda no meio do povo. O povo de Deus estava sofrendo com gente que dizia ser profeta, mas que estavam sendo inspiradas por demônios, por espíritos maus, para promover a confusão. Vamos para a próxima tela, Samuel, por favor. Vamos fazer a leitura, dentro do que eu conversei com você até agora. Em toda a Bíblia, o nosso Deus é conhecido por vários nomes, já falamos disso. Exatamente dentro de um tempo de descaso governamental e confusão espiritual, o profeta Jeremias chama a Deus de o Senhor justiça nossa. E em outras palavras ele estava dizendo: o nosso Deus é absolutamente justo. Se dê significa ser firme, ser reto, indicando a justiça e a perfeição de Deus. E é a partir daqui, meu irmão, a partir daqui, minha irmã, nós entendendo quando e por que foi falado o Senhor é a nossa justiça, que eu quero pontuar com você aqui 3 situações importantes dentro do verso 5 e 6 do capítulo 23. Vamos para o primeiro ponto. Deus se posiciona em relação a toda injustiça. Nossa conversa de hoje, a intenção é nos ajudar a enfrentar as injustiças do dia a dia. Então, primeiro ponto, Deus se posiciona em relação a toda injustiça. Ele se posiciona, irmão. Pastor, eu vim para cá, parece até que o senhor sabe o que eu estou passando. Parece até que o senhor sabe da minha dificuldade lá em casa, da minha família. Parece que o senhor estava lá em casa ontem, quando nós conversávamos a respeito da dificuldade que nós estamos enfrentando. Parece, pastor, que o senhor estava, eu não estava, mas Deus estava. E Deus está com você a todo momento. Ele está com você por onde quer que você vá. E se tem alguma injustiça acontecendo contra você, essa injustiça ela está tentando de alguma forma te colocar por terra, eu quero ser boca de Deus na noite de hoje e te alertar de uma coisa importante. Deus está se posicionando em relação a essa injustiça. Deus está se levantando em seu favor. E tem o texto que eu quero compartilhar com você aqui, olha. Salmo de número 103, verso 6 diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quem faz justiça? O Senhor. Ele faz justiça e Ele defende a causa dos oprimidos. Pastor, eu estou passando por uma situação adversa, complicada. Fica calmo, respira e confie que o Senhor está se posicionando. Um exemplo para isso, eu anotei aqui para nós pensarmos, no decorrer da semana, Êxodo 3 e 7, diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. De fato tenho o quê? O povo estava sofrendo. Mas Deus não estava fazendo descaso daquele sofrimento. Muito pelo contrário, o povo estava sofrendo e Deus estava vendo tudo. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo. E também tenho escutado o seu clamor. Vê que o povo estava sofrendo, mas estava clamando.
por causa dos seus feitores. Sei o quanto eles estão sofrendo. Aí a história você já sabe, né? Você já sabe que Deus levantou Moisés, falou com Moisés através da sarça. Moisés é usado por Deus para libertar e tirar aquele povo do Egito. Deus muda a história na vida daquele povo que estava sendo oprimido e injustiçado. Primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui. Deus se relaciona em relação a toda a injustiça. Não importa, não importa. O que quer que você esteja passando. Pastor, falaram umas coisas de mim que não é verdade, pastor. Pastor, fizeram umas coisas que eu não merecia. Pastor, eu estou passando por uma situação terrível, uma injustiça que cometeram contra a minha vida. Pois bem, deixa eu te alertar de algo. Deus, Ele tem visto tudo e Ele está se posicionando. Por isso eu frisei no início da leitura, verso 5 do capítulo 23. Dias virão. Ou seja, Deus está entrando com providência. E graças a Deus por isso. O segundo ponto para nós pensarmos juntos. A justiça de Deus, ela traz salvação. Verso de número 6 diz assim: Judá será salva. Aí temos o exemplo de Daniel para nós pensarmos. Daniel capítulo 6, verso 20 e verso 22. Olha só. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Quem foi que chamou Daniel com voz aflita? O rei. Mas por que o rei chamou Daniel com voz aflita? Porque o rei gostava do Daniel. O rei tinha um carinho todo especial pelo Daniel. A Bíblia diz que o Daniel tinha um espírito excelente. Só que o Daniel, ele foi injustiçado. Porque à volta do rei, havia um grupo de pessoas que ficavam ali, buzinando na cabeça do rei o tempo todo. E eles ficaram tramando, porque eles tinham ciúmes, eles tinham inveja do Daniel. E eles ficam tramando, o que nós vamos fazer para pegar esse rapaz aí? Qual será a forma, qual será a maneira de nós pegarmos ele e colocarmos ele por terra? E eles tramam e eles lançam na mente do rei a seguinte ideia: quando tocar o instrumento, as pessoas elas têm que parar com tudo e se prostrar diante do Senhor. O Daniel não se prostra diante da imagem do rei. O Daniel não se prostra. Por causa disso, ele vai parar numa cova com leões. Eu abro um parênteses aqui para chamar a sua atenção, para você tomar cuidado com quem você tem à sua volta. Porque às vezes você tem pessoa à sua volta que não está te ajudando e está te colocando numa fria após a outra fria. Tem gente que fica à nossa volta só colocando a gente em enrascada. A gente tem que tomar cuidado disso. O rei tinha à volta dele alguém que vinha e ficava falando do Daniel. O Daniel era alguém que a Bíblia diz tinha um espírito excelente. Mas eles estavam o quê? Tão enciumados, tão irados contra o Daniel, que eles ficaram, Pedro, eles ficaram ali falando contra o Daniel para o rei. Sabe, às vezes a gente tem pessoa que vem, que dá tapinha na costa, que sorri com a gente, que, benção, toma cuidado, é apenas um parênteses para a gente tomar o devido cuidado no dia a dia. Às vezes na empresa a pessoa ela te dá um abraço aqui, você saiu de perto, ela pega e vai e fala assim, viu, fica atento com esse daí, fica atento com essa daí, fica esperto, não vou falar nada, mas tem gente que é assim, tem gente que é difícil, tem gente que se faz de amigo, que se faz de pessoa que está do seu lado, mas não está não. É só um exemplo para a gente pensar junto. Está aqui na Bíblia. O rei, ele vai dormir, ele tem uma noite das noites mais difíceis da vida dele. E logo pela manhã ele vai ao encontro. Ia o rei se aproximando da cova e chamou Daniel com a sua voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Olha que interessante. É interessante que o rei sabia que o Daniel era crente.
O Daniel não era um agente secreto de Deus naquele lugar. O rei sabia que ele era crente, os demais sabiam que ele era crente. Tem gente que tem medo de falar que é crente, tem gente que tem medo de assumir que é crente, tem gente que tem medo de assumir que tem uma vida com Jesus e anda segundo a palavra dele. Por Daniel não tinha problema disso, e o rei sabia, e o rei vem. Olha, Daniel, será que o rei que você serve, ele te ajudou? Você foi colocado dentro de uma cova cheia de leões. Aí, olha só, o Daniel responde: ó rei, vive para sempre. Eu acho interessante, falei com você agora há pouco, de nós orarmos pelas autoridades, e as autoridades, elas têm o papel delas para executar, para cumprir. Se elas não cumprem, nosso dever é conversar com Deus, e não fazermos nada contra a autoridade, é orar a Deus. É interessante que o rei mandou colocar o Daniel na cova. E o rei vai lá: Daniel! Nós não vemos Daniel respondendo: miserável rei! Nós não vemos Daniel falando: o senhor é um xarope. Eu estou aqui por causa do senhor. O senhor ainda tem coragem de vir falar comigo? Nós não vemos nada disso. Nós vemos o Daniel mantendo o respeito à autoridade que estava sobre a vida dele. E isso aí é lição para nós pensarmos, para nós aprendermos a respeitar as autoridades que estão sobre a nossa vida. O Daniel nos ensina. Ele está onde? Dentro de uma cova, cheia de leões. Mas ele responde ao rei como? ó rei, vive para sempre. Respeito. E aí ele continua, o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum. Deus salvou Daniel na cova, sim ou não? Sim, mas olha como ele continua dizendo, fui considerado inocente. Primeiro lugar, à vista de Deus. Segundo lugar, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Duas coisas importantes para a gente pensar. Deus salvou Daniel? Sim. Deus foi justiça na vida do Daniel? Sim. Mas o Daniel tinha feito algo contra Deus? Não. O Daniel tinha feito algo contra o rei? Não. Mas mesmo ele não fazendo algo contra Deus e nem contra o rei, ele foi injustiçado e foi parar numa cova cheia de leões. Você vê que às vezes você talvez já tenha se sentido assim. Eu já me senti assim. Mesmo sem ter feito o mal que eu havia sido acusado de fazer, fui lançado numa cova. E não tem problema, irmão, porque a Bíblia ela mostra que o Daniel ele foi colocado numa cova. E na cova ele não tinha nada, nem contra Deus e nem contra o rei. E ali Deus, ele faz o quê? Ele coloca um anjo para fechar a boca do leão. É coisa que Deus faz por você. Talvez você está vivendo dias hoje, e esses dias eles estão sendo dias difíceis, e você talvez até se sinta exatamente assim: meu Deus, eu estou me sentindo numa cova cheia de leões. É interessante que você está se sentindo numa cova cheia de leões, mas os leões não estão te devorando, porque Deus está cuidando de você. Ele salva. Ele salva. Então, primeiro ponto para nós pensarmos, ele se posiciona em relação à injustiça. Segundo ponto, a justiça de Deus, ela traz salvação. Em que quer que seja que necessitamos de salvação, ele opera a salvação. Aí vamos para o terceiro ponto. A justiça de Deus traz segurança, segurança. Verso de número 6 diz: Israel viverá em segurança. Resumir os textos. Dias virão em que Judá terá salvação e Israel viverá em segurança. Quando Deus se posiciona, ele traz com a justiça dele duas situações: salvação e segurança. Eu até citei no culto das 10 um filme chamado A Espera de um Milagre. Não sei se alguém já assistiu aqui. Alguém assistiu? Quanta gente assistiu? Vocês leram a história do rapaz? Me fugiu o nome do rapaz. Alguém lembra o nome do rapaz?
Fugiu o nome. Eu fui ler, fui pesquisar a respeito do rapaz que foi condenado à morte na cadeira elétrica. No filme é um baita de um rapaz grandão, fortão, já maduro, não é? Mas na vida real, não. Na vida real, o rapaz é o rapaz mais jovem condenado à cadeira elétrica nos Estados Unidos. Aos 12 anos de idade. Foi condenado. Foi condenado. Era um menino bom, Celcinho. Era um menino que andava com a Bíblia. Um menino que carregava a Bíblia e era um menino religioso. E acabou tendo a dificuldade de estar ou ser forjado. Não tenho precisão das informações a respeito de um estupro acompanhado de homicídio. E ele é acusado disso. Ele é preso. Ele é condenado e ele morre na cadeira elétrica. 40 anos depois, é provado que aquele menino era inocente. Você sabia? Você já pensou uma história dessa? O menino ser condenado, no filme é um homem, um rapaz, grande, do tamanho desse altar aqui. Mas na vida real era um menino de 12 anos, o mais jovem condenado à morte. Condenado à morte, injustamente. O texto diz que Deus, quando Ele opera a justiça, Ele traz também segurança. Quantas pessoas e até eu falei de manhã, eu alertei e vou falar novamente, vou alertar, para tomarmos, todos nós, inclusive eu, tomarmos cuidado com o que nós colocamos, com o que nós compartilhamos em rede social. Porque às vezes nós podemos compartilhar algo que nós achamos que vamos estar ajudando e não estaremos ajudando, estaremos de repente colocando alguém em alguma situação que depois dificilmente reverte a situação na vida da pessoa. Então temos que tomar cuidado, temos que ver o que postamos, o que deixamos de postar, principalmente quando diz respeito a qualquer pessoa. Quanta gente que teve que mudar de casa, de cidade, de bairro, teve que mudar até de país, porque houve um julgamento antecipado já condenando a pessoa. Quantas vidas que sofrem por causa de uma condenação efetuada pelo homem, pela mulher, por um grupo de pessoas, por um bairro, por uma rua, quantas pessoas são condenadas assim? Pois bem, a Bíblia ensina para nós que Deus ele traz com a justiça a salvação. Olha, Israel viverá em segurança. Aí vem o primeiro texto, Isaías 54, 17, que diz: nenhuma. Quantas? Nenhuma. Pode ter muitas, mas nenhuma. Quando a justiça de Deus está operando na vida da pessoa, nenhuma ferramenta ou arma forjada, preparada, arrumada contra você prevalecerá. Nenhuma. A segurança de Deus na vida da pessoa. Você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Outro texto, Salmo 91, 7. 1000 poderão cair ao meu lado, ou ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada te atingirá. Quer dizer, para cair 1000 de um lado e 10.000 à direita, o negócio não está fácil, não. A pessoa está num ambiente de guerra profunda e constante. Mas cai 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas a proteção, a segurança de Deus não permite que a pessoa seja atingida, não permite que a pessoa seja alcançada. Nós estamos falando de 7 domingos de transformação. 7 domingos onde nós somos convidados a refletir sobre algumas situações. Entre elas, hoje, a justiça. Situações que muitas vezes nós passamos e nós enfrentamos e nós somos convidados a fazer a justiça com a nossa mão. Mas Deus ele está nos ensinando, olha, eu sou a justiça, eu fui a justiça na vida de Gideão lá atrás, mas eu sou a justiça, na sua vida, nos dias de hoje. Que nós possamos pensar, irmão, olhar
a agir da maneira como Deus espera que nós nos comportemos como crentes. Vamos fazer a leitura da conclusão. Jeová Tsidkenu nos diz que Deus é juiz e julga com justiça, salvando os que são injustiçados e punindo os injustos com as consequências de suas injustiças. Aí vem a aplicação. Vamos ler a aplicação e finalizar a nossa conversa. Hoje somos participantes da justiça divina, a partir do momento em que entregamos nossa vida a Jesus. Através do seu sacrifício temos o perdão e recebemos a absolvição da pena que seria a morte eterna. Pastor, eu ouvi o senhor falar tudo isso aí, eu até achei legal, até achei bom, mas como que eu faço para desfrutar disso daí na minha vida? O caminho para desfrutar da justiça de Deus é crer em Deus. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça na vida dele. Toda vez que você vê a palavra de Deus, a Bíblia, ela se referir a Abraão, falando da justiça de Deus na vida dele. Antes da justiça veio a confiança de Abraão em Deus, a fé de Abraão em Deus, veio o acreditar em Deus. Aí é lógico que eu tenho que falar com você aqui de algo importante, ainda que de repente você já tenha feito. Como que eu desfruto disso, pastor? Você tem que ter entregue sua vida para Jesus. Você tem que ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Você deve de ter passado pelas águas do batismo. Pastor, mas eu não passei pelas águas do batismo, nada. Não tem problema. Domingo que vem nós teremos batismo nas águas. Você pode me procurar, vou me programar, ou eu, ou qualquer outro líder, para te ajudar, para que você, nas próximas horas, aí, receba o estudo e no próximo domingo passe pelas águas. Mas que seja desenvolvida a salvação na sua vida. Porque com a salvação vem a justiça de Deus. A salvação vai nos convidar a pensarmos, a entendermos a respeito de como Deus se comporta na vida de uma pessoa que está sendo injustiçada para poder salvá-la. E Deus, ele vai ensinar para todos nós que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Havia necessidade da condenação eterna. Mas quem foi condenado e sentenciado foi o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Eu preciso acreditar na absolvição, no perdão que Deus tem para a minha vida através do sacrifício de Jesus. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, já passei pelas águas, participo de Santa Ceia e de vez em quando até dou umas ofertas aí, hein? Ótimo. Então, permaneça em Deus e na palavra de Deus. E toda vez que você tiver que lidar com qualquer injustiça, na verdade, quem vai se posicionar em seu favor é o próprio Deus. O próprio Deus vai trabalhar e Ele vai operar na sua vida a justiça em seu favor. E Ele vai te dar a vitória. Você pode se preparar, mesmo que você esteja dentro de uma cova cheia de leões, você não será ferido, mesmo que tenha caído 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, você estará em segurança, porque Deus estará te guardando, Deus estará te protegendo. Vamos ficar em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. É a manutenção da nossa vida para o decorrer da semana. A justiça de Deus sobre a nossa vida. O Senhor é a nossa justiça. Pega aí na sua mão agora o seu material de campanha, o material que você escreveu, o que você gostaria que Deus fizesse na sua casa. Talvez tenha alguma injustiça anotada aí e você está sofrendo por conta disso e Deus está me usando para te responder na noite de hoje acerca da justiça. Mas fale com Deus. Agora é hora de nós conversarmos com Deus. Leve a Deus o seu pensamento. Três posicionamentos para a nossa reflexão. Deus se posiciona em relação à justiça, Ele traz salvação e com a salvação Ele traz segurança. Vamos orar.
Deus querido e santo, Deus poderoso e vivo, Deus fiel. Eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, eu oro com todas essas pessoas que estão aqui dentro desse templo, e oro também, meu Pai, com aquelas pessoas que porventura possam estar participando desse culto através da transmissão. Que a tua bênção, a tua graça, tua misericórdia seja na vida de todos. Que, ó Deus, as injustiças sejam todas elas colocadas por terra, uma a uma. Que o Senhor, ó Deus, esteja agindo e esteja operando na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Talvez algum deles possa estar aqui nessa noite sendo perseguido, sendo injustiçado. Talvez alguém aqui, ó Deus, que já até tenha sido absolvido de alguma dificuldade, alguma questão de tempos passados, tem sofrido até os dias de hoje a perseguição. Eu te peço, meu Pai, cuida de cada irmão, cuida de cada irmã, se manifesta na minha vida, na vida do meu irmão, na vida dessa igreja, como a nossa justiça. É o meu desejo do coração, é a minha oração na noite de hoje, e faço isso em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diz